IBADEB, Instituto Bíblico da Assembleia de Deus de Brasília. Material autodidático. Você também pode estudar por extensão, por ensino à distância ou de forma presencial. Curso de integração ministerial, curso médio e avançado em teologia. E os nossos cursos para ensino à distância, você pode estudar em qualquer lugar do mundo. Curso de integração ministerial, curso médio e avançado em teologia. Em nossos cursos presenciais, cursos de formação em psicologia pastoral, formação em ciência da religião e formação em educação religiosa. Na IBADEB você tem preços a custo acessível. Entre em nosso site e conheça os nossos cursos www.ibadeb.com.br ou pelo telefone 613573-1578. IBADEB, Instituto Bíblico da Assembleia de Deus de Brasília. Olá, meus irmãos, meus amigos, a paz do Senhor Jesus para todos. Estamos aqui mais uma vez pela misericórdia de Deus, pastor e professor e pastor Isidro, mais uma aula da lição de número 11, que tem por título A Sutileza das Mídias Sociais. Estamos falando diretamente do estúdio da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Brasília, área especial número 8, setor D, Taguatinga Sul, que tem como pastor-presidente o pastor Osival Pereira Xavier. Graças a Deus por tudo. E essa lição, meus irmãos, meus amigos, ela está baseada num livro, uma carta aos Romanos, capítulo 12, versículos 1 a 3. Depois salta para o versículo 16 e 17. É fácil, classe Romanos 12, certo? Então, pastor Isidro com a palavra. Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Queridos, vamos orar, né? Pedindo a Deus a sua bênção nesta lição. Pai querido, te pedimos, nos dirige, que nos oriente, que nos guarde. Use essa lição, Senhor, o assunto, para orientar, confortar, consolar, para extrair e também dirimir as dúvidas que existem. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Muito bem, minhas irmãs e meus irmãos, como já foi dito aí, a lição número 11, lição que tem um tema, as sutilezas das mídias sociais, e o textuário da lição se encontra, como está em tela, em Romanos 12:1, que diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Verdade prática, professor Silas? A verdade prática diz o seguinte: as mídias sociais devem ser usadas como ferramenta na expansão do reino de Deus. Maravilha. E como já foi dito, né, a leitura em classe está em Romanos 12:1, 1 ao 3, depois 16 e 17, conforme está em tela. Vamos lá. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque, pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis de mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Muito bem, minhas irmãs e meus irmãos, conforme está em tela, a lição está dividida em 4 conteúdos, né? Primeiro é os cristãos na era digital. Segundo, os desafios de ser igreja na era digital. Terceiro, a igreja e os pecados virtuais. E o quarto tópico vai falar sobre as mídias sociais e o ID de Jesus. E os objetivos também são 4. Quais são eles, professor Silas? Os objetivos da lição diz o seguinte: apresentar a realidade dos cristãos na era digital. Segundo, elencar os desafios de ser igreja na era digital. O terceiro, pontuar os pecados virtuais. O quarto, relacionar as mídias sociais com o ID de Jesus, destacando a seara virtual que as mídias sociais impõem. Muito bem, minhas irmãs e meus irmãos, passamos agora para a exposição propriamente dita da lição, a começar pela introdução, que está em tela, está bem clara aí, ó. A introdução está bem clara aí, ó. O mundo virtual é relativamente novo e convém dizer que a internet não é moral ou imoral em si mesma. É mais uma ferramenta, como as demais, embora seja muito mais poderosa.
As mídias sociais, como instrumentos, são neutras, contudo, o uso que se faz delas não é. Como toda ferramenta, impõe um desafio ético e moral por parte de quem usa. Aí nós destacamos de vermelho. Nesse aspecto, os cristãos precisam estar conscientes e buscar nas Escrituras os princípios sobre como fazer uso de mídia ou das mídias sociais. Professor Silas, sua observação. Bem, pastor, a tecnologia nos últimos séculos, né, ela tem avançado muito mesmo. E hoje, compreendendo as últimas décadas, né, temos a informática, a internet, importante ferramenta, moderníssimo. Porém, pode ser usada para o bem ou para o mal, como diz a mídia, como diz a revista, moral e imoral. Isso. A internet é um macro, é um universo de depósito, onde se pesquisando vai encontrar de tudo. Verdade. E nesse tudo, aí que mora o perigo. Nesse tudo, se não tiver cuidado, pode se afundar por aí. Mas é uma boa ferramenta, pastor. Ok. A título de introdução, minhas irmãs, eu quero trazer alguns informes ainda. Observe que a internet e as mídias sociais, né? A internet e as mídias sociais são um dos maiores instrumentos de divulgação dos ideais da pós-modernidade. Okay? Tanto a internet como as mídias sociais, ela surgiu em torno de 20 anos a 25 anos e tem se tornado esse grande divulgador da pós-modernidade. Antes de nós entrarmos na exposição, nós queremos já, a princípio, falar um pouco sobre a diferença que há das redes sociais para as mídias sociais. Porque é comum as pessoas fazerem confusão. Rede social e mídias sociais. Qual é a diferença? Ou não há diferença? Vamos lá. As redes sociais é o quê? É um espaço voltado, como diz o meu nome, para a interação entre usuários. Uma rede social pode ser na internet, pode ser num relacionamento. Então, observe. Então, a rede social é um espaço para interação entre usuários, exposição de ideias e partilha de opiniões. Já as mídias sociais, por exemplo, quais são elas? Dentre elas temos o WhatsApp, o YouTube, Instagram, Facebook, etc., se caracterizam como um canal de veiculação de conteúdo estes que vai, digamos assim, contribuir para que haja a rede social. Portanto, o objetivo das mídias sociais é o quê? É a divulgação e o compartilhamento de conteúdos que permite a interação entre usuários. Então, aqui só para diferenciar, tá bom, querido? Tópico 1, os cristãos na era digital. Ciro, você pode ler para nós 1.1, a realidade do universo online? Vamos lá ver. Vamos ver lá, passei na tela. Vamos lá então, né? Vamos dar em tela. Diz o seguinte, o universo a realidade do universo online. Lemos em Eclesiastes 1:4 que uma geração vai e outra vem. Cada geração escreveu sua própria história e produziu suas próprias conquistas. Os egípcios nos deixaram as pirâmides e os sumérios atribuíram a escrita. A conquista do ciberespaço é uma marca desta geração. O mundo virtual é hoje uma realidade bem presente na vida das pessoas. A igreja, aí tem de azul, né, está no mundo, mas não faz parte dele, né, conforme João 17. Saber conviver e andar nesse espaço é de suma importância para o testemunho cristão. O crente não deixará de ser uma testemunha real de Jesus pelo simples fato de as interações sociais acontecerem de forma virtual. Muito bem, pastor. O que você tem a dizer sobre esse ponto? Pastor, nas últimas gerações, principalmente a atual, né, vem assim avançando, tem provado, vamos dizer assim, o conforto, né, de ter tudo na palma da mão, como se diz, na palma da mão, né, pela internet. Estão diante de nós uma infinidade de produtos, certo, pastor? Os corredores, as gôndolas virtuais estão repletos de boas e péssimas mercadorias, né? Inclusive para o embaraço no campo espiritual do crente. E nós devemos usar essas plataformas, essas redes, com muita prudência, né? Como cristão mesmo, né? Tendo cuidado com o que vai postar e que vai receber. Mas na frente vai ser falado sobre isso aí. É verdade. É interessante, Silas, que sobre esse ponto, sobre a realidade do universo online, irmãos, eu quero trazer uma pequena informação. Olha, a televisão e o rádio foram inventados há cerca de 2 séculos.
isto é, perdoe, há cerca de um século. Não é? A prensa, criada por Johann Gutenberg na Alemanha, foi inventada há mais de 500 anos. No entanto, olha o detalhe, em apenas 2 décadas, vamos arredondar, do final dos anos 90, 99, 2000 a 2020, em apenas 2 décadas, fomos da abertura da internet para o público geral às mídias sociais. Olha só, em menos de 30 anos, praticamente. Né? Começou a internet, depois veio as mídias sociais. E observe que nos últimos anos, minhas irmãs, meus irmãos, isso aqui é importante, as mídias sociais se transformaram na principal forma de comunicação e troca de informações entre as pessoas. Isso aqui é fato. De 2015 para cá, as mídias sociais passou, 2010 para cá, a predominar um novo mundo como uma nova realidade. Isso, evidentemente, envolve desafios, riscos e oportunidades, como disse Silas. Só para os irmãos terem uma ideia, as 7 redes ou mídias sociais mais usadas, principalmente no Brasil, em 2021, 2020, 2022, são as seguintes. Primeiro, temos o WhatsApp. Segundo, YouTube. Terceiro lugar, Instagram. E quarto, o Facebook, que outrora era o primeiro. Na sequência, nós temos o TikTok, que é a nova forma, a nova mídia, né? Tem o Messenger e LinkedIn. Então, são essas mídias, mas dentre estas, o WhatsApp, o YouTube. Então, observe que hoje, né, todos nós, como disse Silas, temos na palma da mão, através do smartphone, acesso a todas essas mídias. Isto é, levando a um relacionamento cada vez mais amplo. Dito isso, passemos para o cristãos conectados. Próximo ponto, que vai falar sobre cristãos conectados. Estamos falando dos cristãos na era digital, vimos, não é? A realidade é uma realidade, e aí os cristãos conectados. Está em tela aí, ó. A igreja apostólica ou a igreja primitiva e os cristãos se valeram de cartas para superar as longas distâncias e interagir com cristãos de outras regiões e compartilhar os princípios eternos da palavra de Deus entre si, conforme as referências bíblicas. Hoje, o mundo virtual, como já falamos, é uma realidade no dia a dia da igreja. A interação acontece por intermédio das mídias sociais, entre elas, né? Eu coloquei algumas aí, né? WhatsApp, YouTube, Instagram, Facebook, etc. Agora, de vermelho, há muitos desafios e perigos para o cristão. Por isso, o andar prudentemente, eu diria, portanto, digitar, o falar, né? O curtir prudentemente, é recomendado pelas Escrituras e aplica-se também ao espaço virtual. Né? Lá diz, vede prudentemente como andais. Vamos parafrasear? Vede prudentemente como usais as mídias sociais. E a síntese desse tópico o universo online está presente em nossas vidas e muitos cristãos estão conectados nele. Né, Silas? Sua observação, Silas. Pastor, o Deus dotou o homem de uma bela comunicação, raciocínio, né? Fora um ser racional, né? Que se comunica muito bem, né? Muito bem. E agora, com o advento das mídias sociais, né? Dessas tecnologias avançadas, aliás, a tecnologia, ela avançou muito. Ela começou a expandir, propriamente dito, depois da Segunda Guerra Mundial, né? Onde, por força da guerra, eles inventavam coisas melhores. Antes teve a Revolução Industrial, etc., e vem sempre, como o irmão falou, as gerações. Ela vem produzindo o seu próprio bem, né? o seu conforto. Né? Agora, Deus dotou um prodigioso raciocínio, pensamento no homem e tal. E chegou ao ponto dessas redes sociais. E sem contar no próprio telefone, que se comunica também, que já está quase obsoleto, né? O telefone propriamente dito. A igreja pode ir atrás e trabalhar nesse contexto, né, pastor? Tem condições de trabalhar, pois seus membros se utilizam desse espaço. Muito bem. Agora, porém, tem que ser muito bem administrado e com muita prudência, né, pastor? Usar a igreja, esse contato que o cristão tem com a mídia. Muito bem. Olha, meus irmãos, é fato, né? Vimos que nos últimos 20 anos, 25 anos, houve um crescimento exponencial. A internet foi
aberta para o público geral, com isso veio as mídias sociais e hoje é uma realidade. E aí, sobre cristãos conectados, eu quero trazer a seguinte observação. Observe, minhas irmãs, basicamente, o propósito ou os propósitos das mídias sociais é justamente colocar em rede, escute, colocar em rede, unir, conectar pessoas. Portanto, o cristão deve usar as suas redes sociais ou mídias sociais de acordo com o quê? Com os limites estabelecidos pela palavra de Deus. Então, é ter prudência, né? É uma ferramenta muito importante, ela não é neutra, ela é neutra, desculpe, o problema não é a ferramenta, o problema é quem usa a ferramenta, então, usando-a de forma equilibrada e sensata, é uma bênção. Eu fecho esse ponto dizendo o seguinte, em 1 Tessalonicenses, Paulo diz, examinai tudo, retende o bem. Isso se aplica também ao espaço virtual, às mídias sociais, à rede social, à internet e etc. Examine tudo e aquilo que é bom, né, retenha, e o que não é, descarta, né, Silas? Descarta. Dito isso, vamos lá para o tópico 2, Silas? Vamos ao 2. Que tem como tema o desafio de ser igreja na era digital. Então, vimos aí no tópico 1, né? Bem claro, o cristão na era digital. Agora vamos afunilar um pouquinho a nossa fala sobre o desafio de ser igreja na era digital. Conforme está em tela, 2.1, desumanização. Este aí é o primeiro desafio, que o universo online, ele desumaniza o ser humano. Vamos lá, eu vou ler aqui rapidinho, Silas. Desumanização. O mundo virtual, como está aí, desumaniza as pessoas. Por quê? Porque não há cristianismo verdadeiro sem o quê, Silas? Contato e comunhão, como diz Jesus, né? A igreja é corpo. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular, conforme 1 Coríntios 12, 27. De vermelho, então, nós destacamos. O universo virtual cria a falsa impressão de que é possível ser igreja sem o quê, Silas? Relacionamento real. E, em detalhe, esse espaço é o preferido daqueles que dizem que não precisa de igreja para congregar, os chamados desigrejados. Fechando esse ponto, né? Na igreja de Cristo, observe, as pessoas não apenas interagem, mas existem e se completam. Não apenas se veem e se ouvem, também se abraçam. Em outras palavras, né? Temos que usar as mídias sociais, mas não esquecer o lado humano, o lado da interação. Silas, é com você. Pastor, a espetacular era da comunicação não tem fronteira, não há distância, né? Isso. Mas o homem não foi criado para viver isolado. Isso. O contato faz parte, né, pastor? Faz parte, como o irmão falou, né? Infelizmente, muitos cristãos, né, se valendo desse instrumento, se afastam da igreja, perdendo a comunhão, o contato. Por que não dizer a própria comunicação presencial, né? Isso. Contato mesmo. E nesse espaço cibernético ficam no conforto dos desigrejados, certo? Perigosa situação, que pode levar ao esfriamento espiritual e se insistir muito até a queda, pastor. Detalhe, É um Silas, perigo. porque o crescimento, as mídias sociais, ela leva ao crescimento, né, dos chamados desigrejados. É porque você tem o YouTube, plataforma digital, vídeo, pregações, mensagem, culto, você pode assistir tudo em casa. Você tem, enfim, aí você começa a se acostumar, você tem N formas, ou N, digamos assim, condições de selecionar a mensagem, a pregação. Então, conforto, né? Porém, isso contribui para o isolamento, para a alienação. Eu quero trazer ainda a observação sobre essa desumanização no tópico do 2.1. Me ouça, por favor, minhas irmãs. Meus irmãos, olha, o mundo offline, o que é isso, pastor? Offline? É o mundo presente, é o mundo da interação, né? É onde acontece o corpo a corpo, né? No caso do mundo virtual, no caso da área digital, o mundo offline perde lugar para o universo online. Ok? Isso porque o mundo offline, isto é, no mundo offline, que é o mundo das interações, diferentemente do online, no mundo offline se expõe ou é exposta à arena, onde, de fato, a nossa existência é vivida e provada. Já no mundo virtual, tudo é virtual. Torna-se um território para aqueles que querem escapar da realidade em que vivem. Então, querido, Deus nos chamou para andarmos, para vivermos, né, a essência
da humanidade, que é o relacionamento. Então, é importante termos nossas mídias sociais, termos nossos grupos, nossas redes sociais, isso é importante, isso é lindo, maravilhoso, mas nada disso deve substituir o quê? É o offline, isto é, a presença, o contato, né? E quando assim é feito, a bênção é total, né, Silas? Vamos passar para 2.2. Então, o primeiro desafio da igreja é lidar com a chamada desumanização, né? O que tem de irmãos, de irmãs, que não, se eu quiser a mensagem, vou no YouTube, se eu quiser. Isso é perigoso. Ali, né? E o outro perigo é o mundanismo, conforme está em tela. 2.2, o mundanismo. Você pode lembrar nós, Silas? Vamos lá então, mundanismo, né? A igreja na era digital precisa ser relevante, mas não espetaculosa. Isso. Influente, mas não mundana. Buscar o espetáculo e fazer o jogo do diabo. Fazer o jogo do diabo mesmo. Porque se observa em muitos cristãos, especialmente pregadores, é um desejo quase obsessivo de ser visto e estar em evidência. Muitos seguem personalidades gospel, de comportamento duvidoso, personalidade do mundo com o objetivo de serem vistos. Os tais desonram a cruz porque querem a qualquer custo a glória do mundo. Dessa forma, tornam-se presas fáceis de Satanás, viu, pastor? A sinopse diz, né? O desafio dos cristãos no universo online passa pelos perigos da desumanização e do mundanismo. Suas considerações, Silas? Pastor, o mundanismo é uma realidade universal, virtual, digital. Pode estar inserido aí. Então, a igreja pode também e deve usar essas ferramentas, mas não de forma espetaculosa, como diz o comentarista, que pode beirar o mundanismo. Existem aqueles muitos afoitos que querem aparecer, como o irmão falou, e ser visto, né? Vemos umas profetadas, uns pregadores, né? Cantores, conselheiros ali. A primeira coisa que fala, dá um like aí e tal, quer ser seguido, né? Se vangloria com a massa de seguidores, não é isso, pastor? Isso. Dá um like aí, pode. Ora, irmão, devemos ser seguidores de quem? De Cristo, Jesus, seguidores, né? Agora, não se enfiar aí nesse mundo, como o irmão falou aí, no conforto do seu lar, só curtindo, como diz por aí, essa turma, né? Tenho que deixar bem claro mesmo, meus irmãos, não é pecado você usar suas redes sociais. E tem muitos bons pregadores, Deus, né, pastor? Agora nós temos que saber ser seletivos, né? E ter cuidado. Sobre esse ponto do mundanismo, eu trago a seguinte observação. Observe, lá em 1ª Carta aos Coríntios, 10:3, Paulo diz, todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Ok? Então, nós como cristãos temos que ser prudentes e equilibrados. Né? Observe que tal recomendação bíblica também se aplica aos bate-papos virtuais, que às vezes podem conduzir para a troca de conteúdos inadequados. Vamos ter muito cuidado, né, com o Facebook, com o Instagram, WhatsApp, enfim, com as mídias sociais que nós usamos. Né? E isso pode levar ao quê? A um mundanismo. Né? O vício virtual é perigoso. Alguém que abre seu perfil em uma rede social, viu, minha irmã? Viu, meu irmão? Deve ser capaz de identificar que você é um cristão. Não só porque você curtiu uma página cristã, mas porque suas imagens, seus textos, seus vídeos, né, apontam direta e inegavelmente para isso. Né? Tem pessoas aí que tem duas vidas, né? Tem duas vidas. Tem uma vida na igreja e tem uma vida nas redes sociais. Tem que ter muito cuidado. Então, o mundanismo aqui é o seguinte, é querer se adequar. Então, por exemplo, tem pessoas que compartilham, seguem, até no privado, certos personagens do mundo. É complicado, irmão. O crente tem que ter cuidado. Então, tudo feito com cuidado, com equilíbrio, com sensatez, é uma maravilha, né? Prudência, né? Então, tem que evitar o exagero. Dito isso, passamos agora para o tópico 3. Então, vimos aí no tópico 2, desafio de ser igreja na era digital, razão, a desumanização, né? O mundanismo. Então, a igreja tem que combater isso, com equilíbrio, com sensatez. E agora, a igreja e os pecados virtuais. Aqui vai ampliar. Conforme está em tela, vejamos. Tópico 3, a igreja e os pecados virtuais. Está em tela, ó, olha aqui, ó. Primeiro pecado, sensualismo, que nós já até adiantamos, né? Sensualismo. A noção de santo e profano nunca deve ser esquecida, obviamente, pelos cristãos, conforme 1 Pedro 1,16. Está de azul, ó. Infelizmente, não é o que se observa
com muitos crentes que usam as mídias sociais, as quais, usadas de forma adequada, lógico, são extraordinárias ferramentas de comunicação, interação, trabalho, etc. Contudo, quando usadas para enviar fotos, né, comprometedoras, vídeos íntimos, textos, né, duplo sentido, óbvio, se torna instrumento do pecado, conforme Romano 6, 13 a 14, que fala que não devamos apresentar o nosso corpo, nossos membros, ao pecado. Também torna-se espaço do diabo. E isso tudo contribui para inúmeros escândalos expostos na internet, como muitos já têm observado. Aí, fechando de vermelho, a web, né, torna público a vida pecaminosa que se vive de forma privada. Silas, é com você. A vida praticamente acabou a privacidade, né? A privacidade de cada um. Olha, irmão, pela internet se tem e se vê, né, o profano e o sacro, o sagrado, como falou aí, né? Através das redes sociais, pode-se passear pela lama pecaminosa, né, que o diabo aprontou. Isso. E também pode ver coisas boas, muito boa ali, tem muito, biblioteca, museu, Bíblia mesmo, a gente pode usar tudo, isso é uma bênção, né? Agora, como o falou, comunicações íntimas, né, e profana, que furta e rouba a santidade da pessoa, viu, pastor? O diabo tem os seus produtos na rede de graça, viu, pastor? De graça, os produtos dele, viu? E um deslize, pronto, é um perigo tremendo. Você pode perder tudo, né? A comunhão com Deus. Ok, podem dizer que as mídias sociais, abrem várias possibilidades, inúmeras, de acesso ao quê? À pornografia, a conteúdos imorais que aguçam a concupiscência da carne e a concupiscência dos olhos. Observe, a mulher e o homem cristão devem dar o exemplo, viu? A mulher e o homem cristão, principalmente os obreiros, pastores, líderes, né, devem dar o exemplo ao evitar, isso aqui é uma observação, ao evitar curtir mensagens comprometedoras e fotos sensuais. E também não postar ou compartilhar fotos comprometedoras e mensagens indecentes. Vamos ter muito cuidado. O crente, o cristão, tem que ter cuidado com o que curte, não é, com o que posta, com o que comenta, ok? Caiu alguma coisa que você viu, é melhor não curtir, porque vou ter muito cuidado. Infelizmente, estamos vendo aí que muitos obreiros, pastores, líderes, né, por razões de curtirem, de ficarem se relacionando com mensagens de duplo sentido, muitos estão perdendo o ministério. Vamos ter cuidado. Fechando esse ponto. É interessante que as redes sociais tornam público a vida pecaminosa que se vive de forma privada. Eu digo que a rede social hoje é um pequeno cumprimento do que Jesus disse em Lucas 12:2. O que Jesus disse? Jesus disse, não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto, que não venha a ser conhecido. Isso aqui não é lá no céu, não, amigo, é aqui na terra. E hoje, isso aqui está se cumprindo literalmente. O que tem vindo à tona de podridão de pessoas que pousavam por aí como santarrões, vamos ter muito cuidado, meus irmãos. Então, por favor, né? Vamos usar, mas usar para a glória de Deus. Para fechar, né? O filtro, eu quero trazer aqui uma pequena orientação. O filtro ideal para saber se alguém usa as redes sociais de modo a engrandecer a Cristo está em Filipenses 4:8, que lá fala tudo que é perfeito, tudo que é puro. Aí leia Filipenses 4:8 e pergunte a si mesmo, o que eu estou digitando, o que eu estou comentando, o que eu estou curtindo é honesto, é verdadeiro, é justo, é puro, é amável, é de boa fama, há alguma virtude, Deus está sendo louvado? Se as respostas forem positivas, sim, então não há como que se preocupar. Então, ao curtir, ao comentar, ao publicar, pergunte, isso glorifica a Deus? Dito isso, passemos para o próximo ponto, que é o ponto 2, que é o outro pecado. Primeiro, sensualismo, né? Okay? Aqui tem um detalhe, aqueles irmãos que vai para a praia, nada contra a praia, é de Deus, né?
Agora, aqui para nós, irmão, seja prudente, né? Né, meu irmão? Seja prudente. Discreto, né? Seja discreto, né, irmão? Aquela foto sexual, né? E tem aquele maridão crente com a esposa crente que faz questão de mostrar a esposa daquela foto sexual. Eu não sei, eu fico preocupado com isso, viu? Vamos ter muito cuidado, viu, queridos? Então, aqui são alertas. Então, as mídias sociais é maravilhosa. Agora, tudo com ordem e decência, tá bom, querido? Vamos passar. Próximo ponto 2, 3.2, narcisismo. Além do sensualismo, tem o narcisismo, né? E aí, eu vou ler aqui rapidinho. Narcisismo. Essa geração é denominada de quê, Priscila? Geração do quê? Selfie. Do selfie, autorretrato. Pá, né? Muito bem, ok? São pessoas, é uma geração que cultua a própria imagem. São pessoas amantes de si mesmas, como diz 2 Timóteo 3,2. Esse desejo de se expor, de ser visto e admirado, torna-se um comportamento não apenas doentio, mas, sobretudo, pecaminoso. Quando esse desejo é visto em um adolescente, um jovem, é algo preocupante. Contudo, é possível de reparar. Agora, quando um adulto, um ancião, um senhor, uma senhora, de cabelos brancos, se comporta como menino, buscando uma identidade e usando as redes sociais para se firmar, o problema se torna preocupante. Nesses casos, estão diante de alguém que foi tragado pela cultura do eu, né, Silas? E aí, esse sinopse, a sensualidade e o narcisismo são alguns dos pecados comuns no ambiente virtual. Sua consideração, Silas? O narcisismo, falando por ele, é a pessoa que contempla a si mesma, né? Ela está sempre se vendo, ela que é o eu, né? É o eu. Né? Então, como ele está dizendo, geração serve. Quando a pessoa torna-se amante de si mesmo, perdeu até a sensibilidade, o amor pelos outros, quer aparecer, ser visto, né, pastor? O eu é tudo, a cristandade já foi. Muito bem. Isso é rapidinho aí. Um detalhe, irmão, é o seguinte, olha, fazer uma selfie, tirar, isso, dentro da normalidade, é lindo e maravilhoso. Mas eu quero trazer uma observação sobre esse ponto 2 ainda, aqui, ó. Narcisismo. O que é isso? Conforme a psicanálise, vamos lá, a psicanálise explica isso aí, tá bom? Narcisismo é um transtorno de personalidade, viu, meus irmãos? Que leva o indivíduo a ter uma opinião exagerada de si mesmo. Eu me amo, eu sou bonito, tudo meu é melhor. Só não vem do espelho, né, isso. O termo narcisismo foi inspirado no mito de Narciso, um jovem belo e vaidoso, que a mitologia grega diz que, ao ver o seu reflexo numa fonte de água, admirando sua própria beleza, se isolou do resto do mundo e, finalmente, se afogou tentando abraçar a sua própria imagem. Escute, minhas irmãs e meus irmãos, como eu já disse, fazer uma selfie, isto é, um autorretrato, para registrar um momento importante da vida, é positivo. Nada de errado. Não há nada de exagero. Não é isso. Tudo, né? Não tem nada, né? Postar de forma equilibrada, sensata, não tem nada de errado. Agora, o errado ou o perigoso é o quê? É quando, observe, o indivíduo não consegue ficar mais do que algumas horas sem precisar tirar uma selfie e compartilhar. Ele pode estar sofrendo algum tipo de narcisismo, querendo aparecer, né? Aqui para nós, o que tem de pessoas com esse tipo de transtorno não está na história. Mas vamos continuar. Observe. O narcisista, portanto, ele tem a autoestima baixa, e por isso vive na busca, ou em busca, de admiração e autoafirmação. Até nos púlpitos. Eu tive um caso, estava no púlpito, tinha um abençoado ao meu lado, né, pastor? Pastor. Na hora da mensagem, na hora da pregação, tirando selfie, eu fiquei indignado. Né? Eu digo, meu irmão, pelo amor de Deus, vamos. Né? Eu vou aqui, mas mais longe. Esse negócio na igreja, irmãos, vai para a igreja, desliga esse celular, deixa no carro, em nome de Jesus. Mas vamos contar, terminar aqui, ó. Um cristão nunca deveria ser um narcisista, porque a sua identidade deve estar bem definida. Porque quem está em Cristo, nova criatura né, Silas? As coisas velhas passaram. Então, o cristão tem que ser equilibrado e sensato. Nada contra a selfie, tudo bem, mas tudo tem hora, né? E se vai publicar uma foto, analisa primeiro antes, para não colocar a foto indecente. E também, nada de encher o seu perfil com foto de tudo que... Cuidado, isso é perigoso.
tem quadrilhas por aí, né, tentando, né, conhecer os passos das pessoas, e com isso vem o sequestro, vem extorsão e tudo mais, né, Silas? Ela se expõe demais, né? Se expõe demais? Se expõe muito, Acho né? que é besta, né? Brincadeira, Revela meu sua irmão. intimidade, né? Viu, irmão? Tudo é com equilíbrio, com sensatez, né? Agora vamos lá, o quarto tópico, né? As mídias sociais e o ID de Jesus. Agora sim, vamos falar do lado bom da mídia social. Vamos lá. Está em tela, tem lá aí, olha, isso, Silas. Vamos lá, Primeiro, então. a seara virtual. A seara virtual, vem lá. E Jesus disse, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Isso. Muito bem, conforme Marcos 16. O ide de Jesus inclui espaço virtual. O mundo virtual, tendo seus próprios desafios, oferecendo seus perigos, não deve ser demonizado. É um campo onde podemos... poderosas sementes, né, da palavra de Deus pode ser ali plantado, né, semeada. Perdemos uma oportunidade enorme quando usamos as redes sociais para divulgar trivialidade em vez de semearmos os valores eternos do reino de Deus. Isso. Deve ser destacado aqui que a semeadura deve acontecer no espaço virtual, contudo, os seus frutos devem ser juntados no espaço real, isto é, na igreja local, e no espaço físico que os relacionamentos se consolidam. É verdade, pastor. A seara virtual existe. O tempo de quando Jesus expressou ide, né, ele não impôs assim a forma, o local. O local ele falou em todo mundo. De uma forma para se cumprir. Hoje, o ide, em comparação ao passado, mesmo nos primórdios da igreja, até nos primórdios da igreja mesmo, né? Não era fácil, não era fácil, né? Além da rejeição ao cristianismo. Agora, os meios de comunicação era mais difícil, lento, né? Como na época, né? Carta, etc. Né? Hoje temos um espaço virtual e real. Nós temos a igreja, que é o próprio espaço físico, né? Que se pode comunicar com os outros mesmo. Agora, esse espaço virtual, ele contempla também a seara de Deus, o ID de Jesus. Você pode entrar nesse espaço virtual e fazer o ID de maneira bem mais, assim, mais selecionada. Né? Quer ver um exemplo, Silas? Por exemplo, nós estamos aqui usando uma plataforma. Sim, está aqui. Ó. Isso aqui é o quê? É o YouTube. Os irmãos que estão nos assistindo estão pelo YouTube. É verdade. Da mídia social. E é uma bênção. Vamos usar. A igreja deve estar usando o YouTube para edificar, consolar, mensagens, pregações, tem o WhatsApp, enfim. Eu quero trazer uma observação e não demonizar também, né? Sobre essa. Isso, tem muito cuidado, tá bom? Olha, irmão, as ferramentas são importantes. O problema é quem usa a ferramenta. Eu, por exemplo, eu tenho minha rede social. Pode ser, sei lá, no YouTube, coloca lá Isidro, você vê lá, vai tentar meu perfil. Lá você vai encontrar mensagem de edificação, consolação, mensagem bíblicas. Lá só tem Bíblia, irmão. Lá só tem uma fotinha minha lá muito esquisitinha, mas o resto é só mensagem. Porque eu resolvi fazer isso para ajudar as pessoas. Sim. E graças a Deus muitos têm comentado, pastor, muito obrigado por essa mensagem. É isso que é importante, meu irmão. Importante. Vamos lá, voltar para cá. Observa, como vimos, viu, irmãos? Ainda estamos nesse ponto aí, a cela virtual. Como vimos, há desafios e riscos nas redes sociais. Contudo, também há mídias digitais que oferecem grandes oportunidades. Que o diga, já falamos, o YouTube, né, o próprio Instagram, o WhatsApp, os grupos, etc., que o pastor, que o líder, que todos podemos usar para interagir, enfim, outros mais. Agora temos aquela mídia, tem o Instagram que é mais foto, né? Temos o TikTok, tanta coisa que está tendo por aí. Vamos lá. As redes sociais, as mídias sociais são ambientes propícios para a pregação do Evangelho, ante a grande quantidade de pessoas que necessitam, né, ou que acessam tais plataformas. Nesse ambiente, portanto, minhas irmãs e meus irmãos, é importante o quê? Ter criatividade e usar ponto de contato para atrair as pessoas descrentes, como Paulo fez. Então, uma mensagem equilibrada, sensata e etc. Aí eu quero trazer observação, Sila, viu, meus irmãos? Aqui, ó, cuidado, viu, meu irmão? Cuidado com o que você posta em seu perfil. Aí você posta uma coisa que, em vez de agregar, vai trazer confusão, não é isso? Respeite, escute,
respeite todas as pessoas nas redes sociais. E de maneira nenhuma promova preconceito, racismo, palavras ofensivas. Porque, por incrível que pareça, muitos cristãos e até obreiros, ingenuamente, em vez de usar as redes sociais para a edificação, a consolação, ministração da palavra, edificação do povo, infelizmente, colocam textos que não tem nada a ver, traz confusão. Então, observe, pense bem antes de compartilhar, curtir ou comentar qualquer coisa. Use as mídias sociais, seja qual for, use para a glória de Deus, para edificar, consolar. Pergunto para o irmão e para a irmã, se Jesus estivesse hoje, como ele usaria o YouTube? Como ele usaria o Instagram? Como ele usaria o WhatsApp? Como ele usaria o Facebook? Enfim, como ele usaria as mídias sociais? Aqui fica a dica. Continuando, passemos para o último ponto do tópico 4, que é pastoreio virtual. Primeiro vimos a seara virtual. Existe, queridos, rapidinho, olha, aí entra aqueles irmãos que estão em casa. Então é importante que o pastor, que é líder da igreja, crie programas, crie mensagem, texto de edificação, de consolação, nada de ficar jogando na cara das pessoas, mostrando a realidade de que está presente aí. Então, use a seara virtual para proclamar o reino dos céus. Pronto, na sequência, vamos lá. 4.2, pastoreio virtual. Está em tela, olha aqui. Uma coisa importante, proporcionada pelas redes sociais, além do evangelismo, etc., está relacionada ao discipulado, ao pastoreio. Elas são poderosas, está vermelho, ferramentas de interação, as quais devem ser usadas para o crescimento do reino de Deus. Os pastores, líderes, devem estar conscientes disso. E um detalhe aí, tá aí, e aptos a explorar esse novo campo, fomentando a criação de grupos de WhatsApp, por exemplo, onde vai postar vídeos, e o YouTube, postar vídeo no YouTube, com mensagem, pregação, ministração, visando promover o crescimento da igreja. Irmão. Aqueles que optaram por ficar fora, ou que optam por ficar fora das redes sociais, estão perdendo uma extraordinária oportunidade de promover o reino de Deus. Fechando, a sinopse há nas mídias sociais uma seara fértil para a evangelização e o pastoreio de vidas por meio da interação. Então, a Deb está de parabéns. Ela hoje, graças a Deus, tem o seu canal no YouTube, onde você pode assistir os cultos, a escola dominical, os trabalhos diversos, tudo com o objetivo de edificar, consolar. O pastor usa também o YouTube, essa plataforma linda, para dar mensagem de ânimo. Enfim, é isso que tem que fazer, né, Silas? É verdade. Sua observação, Silas. O irmão leu aí o pastoreio virtual, né? O último texto, não foi? Pastoreio virtual. Isso. O pastor dirigente, irmão, ele pode se comunicar com facilidade com seus membros. Até não tem aquele contato físico, olha, passa uma mensagem, pode ir conforto, até como o irmão falou aí, interagindo na plataformas sociais, que ele pode ensinar, falando, estudando, orando, discipulando, pregando, etc. Muita coisa, e não perder o contato físico, o presencial com a sua ovelha, mas cuidado para não fazer tanta coisa assim que pode até incentivar até o desigrejar dos seus membros, mas o pastor, apesar de pastor dele postar mensagem, é sempre bom ele ter aquele contato pessoal. Assim, físico, com pessoa na igreja, visitar, etc., se possível, mas não perder o contato. Esse contato só virtual, ele pode, sei lá, deixar a pessoa muito à vontade para ficar só em casa. O contato virtual, Silas, é importante para complementar. Sim, é importante. Um líder hoje, um pastor hoje, eu entendo que o pastor deve usar, ele deve ter acesso ao grupo de WhatsApp da igreja. Sim. Se possível for, todo dia mandar mensagem de edificação. Queridos irmãos, a paz do Senhor, aqui é o pastor fulano e tal. Olha, Deus tem essa palavra para você. Passa a mensagem, uma mensagem vídeo, uma gravação para o irmão. Tão extenso para não cansar. E o Espírito Santo vai usar esse líder ou essa líder para edificar e consolar, irmão. E já incentivar, irmão, quarta-feira que vem tem o culto na igreja, o culto de ensino. Isso. Então é uma forma bem legal. Aí eu queria trazer uma observação sobre esse pastor virtual. Irmãos, nós somos pastores, nós somos aqui líderes, nós sabemos o que é isso, tá? Usemos as redes sociais para termos uma amizade pura com outros cristãos
e aproveitar o espaço para falar de Jesus. Isso, né? Quando a rede, escute, quando a rede é lançada na direção determinada pelo mestre, conforme João 21:6, o resultado sempre é positivo. Fazendo aí uma comparação, né? As redes sociais, quando são usadas de forma correta e com sabedoria, as redes sociais e as mídias sociais podem proporcionar vários benefícios, como edificar, consolar, confortar. Então, querido pastor, querido obreiro, né? Mesmo que sua igreja seja pequena, né? Crie um grupo no WhatsApp, né? Um canal no YouTube na sua igreja, interaja com os irmãos, manda mensagem, prega, posta as mensagens, convida. É a forma, né, de você aumentar, digamos assim, o seu pastoreio. Fechando, escute. Em Lucas 6,45 diz, olha só, Jesus disse, a boca fala do que está cheio o coração. Parafraseando, trazendo esse conceito para as mídias sociais, diríamos que os dedos, a boca fala, mas no atual diríamos que os dedos digitam, né, aquilo, né, que está cheio o coração. O que está cheio o coração, os dedos digitam. Quando você vai digitar alguma coisa lá no seu Face, lá no WhatsApp, ou lá no Instagram, né, os dedos estão digitando aquilo que o seu coração está cheio. Está falando, né? Isso, cuidado. Ok? Estou parafraseando. Não use as redes sociais, mais uma vez, viu, obreiro, viu, líder, viu, pastor, viu, irmã, minha irmã, para denegrir a imagem de ninguém. Não faça isso. Se você não puder elogiar e abençoar, não fale nada. Ore por eles. Cuidado com fake news. Querido obreiro, querida irmã, querido servo do Senhor, cuidado. Antes de curtir algo, antes de compartilhar, analise a fonte, por favor, tenha cuidado. Viu? Porque é um espaço, né, neutro, é um espaço que tem que ter muito cuidado. Tá bom? E, fechando esse ponto, é interessante citar aqui a 40ª sessão da Convenção Geral da Assembleia de Deus no Brasil, que ocorreu em 2011, na sua resolução sobre uso e costumes, a CGEDB colocou o seguinte: caberá aos pastores orientar os fiéis sobre o mau uso dos meios de comunicação, entre eles televisão, internet, rádio, telefone, e aqui eu incluo as mídias sociais. Então, compete a você, pastor, a você, obreiro, a você, líder, instruir. Não é proibido, não, viu? É instruir com equilíbrio. Irmão, vamos usar, mas para a glória de Deus. Né, Silas? Verdade. Silas, vamos para o finalmente? Vamos lá. Conclusão da lição, conforme está em tela, vejamos. Você pode ir para nós, Silas? Vamos lá. A conclusão diz o seguinte: da lição vimos o conhecimento e conhecemos um pouco sobre o universo virtual e como se dá a dinâmica do seu funcionamento. As redes sociais é um espaço perigoso em que o pecado ganha proporções assustadoras, mas se for bem utilizada, pode se tornar um terreno fértil para a semeadura da palavra de Deus. Se o diabo usa as mídias sociais para espalhar suas mentiras e fomentar o pecado, a igreja deve usar esse espaço para semear a verdade, proclamar o arrependimento e implantar o reino de Deus. Suas considerações finais. Pastor, como diz o texto, as redes, como o irmão falou, as redes sociais sendo bem usadas, né, de maneira bem de Deus mesmo, compenetrada no Evangelho, meu irmão, ela pode fomentar a expansão da igreja, a expansão do Evangelho em todo lugar. Olha, quando ide por todo mundo pregar o Evangelho, até os confins da terra. Olha, a rede social alcança os confins da terra. Hoje é o cumprimento da Bíblia. Jesus diz, esse Evangelho será pregado em todo mundo. Pregado como? Verdade. É através dos meios de comunicação. E hoje as mídias sociais estão... Meu Deus, está em todo lugar. Ásia, África, Europa, Oceania, América do Até Norte, os América usam, Central. pastor. Em todo lugar. Está todo mundo conectado. Hoje o Evangelho alcança todo o buraco. Isso, não tem como você, talvez, presencialmente estar lá, mas vai a sua mensagem, vai tudo lá. Isso. E que Deus abençoe os nossos irmãos que usam bem a rede social. Eu queria fazer só um pedacinho aqui. Olha, e cuidado também no interior de sua casa, com sua família, seus filhos, né? Orientar. O pai e mãe tem que ter cuidado, viu? Cuidado, né? Orientar. Tem que orientar. Criar senhas, né? Para
criança, né? Tem que ter cuidado. Bloquear coisa que não deve, né? É uma ferramenta excelente, é uma maravilha. Sim. Agora, tudo com cuidado, meu querido. É o que eu sempre tenho dito aqui, é que nós sempre temos falado. Observe, o cristianismo não é extremos. Querido, vou dizer, a proposta que Jesus trouxe e que é inigualável, ela não é extremo, ela é equilibrada, é sensata. Jesus não nos leva, o cristianismo, a palavra de Cristo não nos leva a um extremo nem ao outro, nos leva ao equilíbrio. Então, tudo tem que ser feito com equilíbrio, com sensatez. Conclusão, eu quero fazer a seguinte observação. Em Provérbios, viu, meus irmãos, 18, 21 diz, olha o detalhe, a morte e a vida estão no poder da língua, eu diria, ou dos dedos que digitam. Passou a língua. A morte e a vista no poder da língua ou nos dedos. Se você, ao digitar uma mensagem, né, na mídia social, você pode estar matando alguém, né? A mensagem, uma mensagem, digamos assim, que não é de Deus. Outro detalhe, ó, em Provérbios 25 diz, laço é para o homem dizer, eu faço uma parafraseio, em vez de dizer, laço é para o homem dizer, eu digo, digitar precipitadamente. Ou falar precipitadamente nas redes sociais. Vamos ter muito cuidado. Então, meu querido, minha irmã, meu irmão, por favor, se é poder política, vamos ter cuidado. Nós cristãos, nós servos do Senhor, temos que ser equilibrados. Até pastor, até obreiro, cheio de besterol, cheio de esquisitice, usando as redes sociais. Querido. Ou eu não entendo nada, ou misericórdia. Vamos usar as redes sociais para edificar, consolar, não ficar batendo de frente, xingando, ou denegrindo o outro. Por favor, vamos parar com isso. Digo o seguinte, quem faz uso das redes sociais, ou mídia social, como queira, que o faça de forma equilibrada, sensata, né, Silas? Claro. Moderada. Isso. Tudo para a glória de Deus. Olha ali, escuta, minha irmã. Espalhe coisas boas nas redes sociais. Edifiquem pessoas. Evangelize. Faça boas amizades. Interaja com sabedoria e inteligência. Faça uso das redes sociais ou das mídias sociais para promover tudo aquilo que acrescenta coisas boas na vida das pessoas. Lembre-se, minha irmã, meu irmão, que você é representante de Deus na terra e pode fazer a diferença, inclusive ao usar as redes sociais. Deus abençoe. Silas, é com você. Pastor, a palavra de Deus se cumpre direitinho, né? Nos últimos tempos a ciência se multiplicaria, mas também a iniquidade se multiplicaria também. A iniquidade. É um paralelo, Se você não tiver bem informado, ou contemplar bem, fazer com diligência, né, com prudência as redes sociais, você está multiplicando a iniquidade também, está fomentando tudo isso aí, é um mal, né? Tem cuidado. O Ciro falou uma coisa séria, viu, minha irmã? Observe, irmão. Tem pessoas, tem obreiro, irmão, misericórdia, irmão, né? Nas pregações, nos ensinos, nas gravações, nos contatos virtuais. Discussão política hoje. Discussão, debate, xinga. Pelo amor de Deus. Misericórdia. Querido, nós somos sal e luz. Será que nós estamos falando aquilo? Se Jesus, mais uma vez, hoje, estivesse no nosso meio, usasse as mídias sociais, como seria o discurso dele? Como seria? Líderes, irmãs e irmãos, sigamos o modelo chamado Jesus. Fala assim. Amém, pastor. Bem, meus irmãos, chegamos ao final de mais uma aula, graças a Deus. Espero que você tenha aproveitado bem esta aula, né? Continua aprofundando o assunto, que é muito interessante. Isso. E agora nós vamos, se Deus quiser, no próximo domingo. Jesus não vier, né, pastor? Se vier, não para a glória. Não para a glória. Então, estaremos estudando a lição número 12. Isso. Olha, 18 de setembro, já passamos na metade do mês praticamente, né? Que tem por seguinte, a sutileza da espiritualidade holística. Tá, você vai ver isso na próxima aula, viu? Fique curioso. Então, vai na lição, estuda a lição. Muito bem. Deus abençoe e tenha um bom proveito em tudo. Muito bem. Em nome de Jesus. Meus irmãos, vamos orar. Pai querido, te agradecemos por esse momento especial, onde, através da tua palavra, ministramos esse ensino
cujo objetivo é edificar, consolar, confortar. Pai, usa essa lição para orientar teus filhos, para que sejamos mais prudentes, equilibrados e sensatos no utilizar as mídias sociais, essa ferramenta de grande relevância para o reino do céu. Pai, é em nome de Jesus que nós oramos. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão consoladora do Espírito Santo, seja com todos os irmãos, hoje e sempre. Amém. 2022. O ano da renovação espiritual. E a vitória nossa. Pelo sangue de Jesus. Deus abençoe. Até a próxima. Fica com Deus.